bem que o teatro feito de festa, feito de Dionysos, também é feito um pouco da polo, de pensamento. E aí Bertolt Brecht, ou Brecht, como se pronuncia em português, é um autor muito importante, que sem deixar a parte de prazer que pode ter o teatro, um dos mais grandes pensadores e que fez evoluir muito o pensamento sobre a encenação. O professor Bornheim vai nos falar da ópera em Bertolt Brecht. Satisfação estar aqui. Eu acabei me ensino pela ópera já por causa da aula do Zé Celso. O Zé Celso faz ópera. Eu digo isso já porque eu vou tomar o conceito de ópera numa acepção muito ampla. Vou analisar um pouco o sentido da ópera moderna e ver qual é a incidência disso tudo na obra de Brecht. Porque o tema são a ruptura dos limites. E essa ruptura dos limites, ela acontece de muitas maneiras. Por exemplo, o que fez o Zé Celso aqui. Ele só fez isso, a ruptura do limite. Tanto que quase que cai fora do teatro. Fazendo o teatro sempre, é claro. O limite pode ser rompido, abalado, transformado, modificado, suprimido, de muitas maneiras. Isso se faz no século XX, apenas a título de introdução, em duas perspectivas fundamentais. Se costuma falar em poética do espetáculo condicionado e poética do espetáculo absoluto. Condicionado vem da literatura e implica uma certa compreensão do que seja ou deva ser o diretor de cena. Ele é condicionado justamente pelo fato de que existe, antes de fazer teatro, um texto literário estabelecido, escrito por um escritor, um dramaturgo, que raras vezes é homem de teatro. Estabelece uma ruptura aí entre a arte como gênero literário e a arte do espetáculo. Isso começa mais ou menos no século XVII, já Ben Jonson, no fim dos elisabetanos, tinha essa ideia de fazer uma literatura eterna, e a consequência é que nessa versão, digamos, que começa claramente com os franceses do século XVII, o teatro como espetáculo acaba praticamente desaparecendo. Eu quero dizer que os versos de Racine, alexandrinos, são tão complicados, são tão longas as frases, os pontos são tão raros, a pontuação é rara, que o ator, a atriz, tem que se concentrar totalmente na educação da voz para dizer o texto. Porque transmitir um texto tão complicado, século XVII, nós estamos, não é fácil. Ele tem que saber a pausa da ideia precisa de cada frase, e a frase pode ter diversas ideias e transmitir tudo ao público. Eu quero dizer que a complicação da parte vocal é tão forte, é tão complicada, de fato, nesse caso, e que quase não sobra mais nada para o ator. Ele como que se concentra nas cordas vocais e na arte de dizer, o que já é muito. Mas é tão complicado, eu repito, que o ator não consegue mais se mover em cena. Ele fica estático, daí que surge o famoso coup de pied, golpe de pé. O ator fala muito, dá o seu bife, como se diz, e depois de certa altura vem um outro bife de lá, e lá o ator ou a atriz bate com o pé para chamar a atenção do público. Em reação a isso, surge no século XX as poéticas do espetáculo absoluto, em que a coisa se entende não mais a partir do texto, e se chega até a eliminação completa do texto ou não. A utilização do texto pode ser feita, então, de muitas maneiras, mas o teatro passa a ter um princípio criador que está fora do texto. Esse princípio criador é justamente o diretor de cena. E é isso que fez o grande sucesso das grandes caminhadas, grandes viagens do teatro no século XX. Zé Celso anda por aí também, evidentemente. É por aí também
que se começa a recolocar as questões mais fundamentais, mais essenciais do teatro. Do que deve ser, do que pode ser, do que tem que ser, afinal de contas, a realidade cênica. E há também posições, digamos, de síntese, como Jean Vilar, o Jean-Louis Barrault, ou então, no tema da minha aulazinha de hoje aqui, Brecht. Brecht tentou uma síntese, porque ele foi um grande dramaturgo, mas foi também um homem de teatro. Ele escrevia para a cena, e a cena só tinha sentido para ele em função do texto. Quer dizer que ele conseguiu estabelecer uma ponte mais ou menos exata entre os dois polos fundamentais do teatro, que são o texto e o espetáculo. E eu queria me ocupar aqui de um tema particular, porque você sabe que eu tenho um livro sobre teatro, ainda está vendo aí em cima, não é propaganda não. Mas é propaganda, claro que é muito bom, são 400 páginas sobre Brecht. Mas o que eu vou falar aqui não está no livro, porque é uma problemática que estou elaborando agora, e é um enfoque, um tipo de compreender Brecht, que fazer um livro é mais ou menos como fazer um espetáculo, entende? Tem que compor, tem que saber arquitetar. E essa arquitetura muitas vezes é claudicante. De repente a gente descobre uma outra perspectiva de consideração de um mesmo problema e que ilumina ou esclarece muito esse mesmo problema. Né? Então a gente retoma, não o livro todo, porque não dá para reescrever os livros todos, evidentemente, mas a gente vai fazendo apêndices ou coisas assim para esclarecer melhor, vai compondo melhor o livro. E essa perspectiva nova, que me ocorreu mais recentemente, é a ópera. Não a ópera no sentido estrito, propriamente dito. A ópera, tal como foi praticada por Brecht no fim dos anos 20, a ópera dos três vinténs, Mahagoni e mais algumas coisas menores. Eu tomo a ópera aqui numa acepção muito ampla, como uma espécie de conceito geral que está na base de toda a obra de Brecht. A grande preocupação de Brecht era exatamente a ópera. Mas a ópera tem que ser entendida. Como é que se entende isso de ópera? De onde é que vem essa concepção da ópera? Não é pelo fato de que ele punha música em todos os textos dele. Não está aí o problema. É uma concepção da essência mesma, digamos, daquilo que é a ópera no seu fundo último. E isso é que ele traz à tona através da sua criatividade, através de todo o seu labor. Vejam bem o que acontece. Você certamente conhece aquele quadro em que ele contrapõe duas técnicas de atuação. O teatro dramático, com a representação dramática, e a representação épica. A épica pressupõe o distanciamento, então técnicas de distanciamento para esfriar, mas não convém exagerar na palavra esfriar, distanciar a ação dramática, a fim de desenvolver no espectador um certo espírito crítico, que não quer dizer exclusão da emoção, e de outro lado, a representação dramática, que é feita a partir da emoção e se deixa empurrar, digamos assim, pela emoção. Quer dizer que esse tipo de teatro da emoção, ele busca estabelecer não o distanciamento crítico, mas uma espécie de identidade que é emocional, que chega ao ponto de despertar no espectador até mesmo uma espécie de estado de êxtase, dionisíaco, se vocês quiserem. O que Brecht tinha em cena? Stanislavski? Não. Duvido. Porque Stanislavski tornou-se um nome universal, de fato, depois de 1932, com a fundação do Actors Studio em Nova York. Aí, de fato, ele foi, através dos americanos, tornou-se um ídolo mundial. Mas na Europa, Stanislavski nunca foi muito conhecido e continua muito ignorado, inclusive, surpreendente isso. Eu acho que o que ele tinha em mente era um diretor de teatro da Alemanha, Max Reinhardt, que montava, na virada do século, os textos de Hofmannsthal. Esse Hofmannsthal foi um dramaturgo muito conhecido, fez muita coisa para a ópera. As óperas de Richard Strauss, a maioria foi texto de Hofmannsthal.
E os textos dramatúrgicos de Richard Strauss, todos eles, creio que todos eles foram montados por Max Reinhardt. E Brecht fez um estágio, digamos assim, passou uma temporada, acho que um ano inteiro, trabalhando com Max Reinhardt, nos anos 20 já. Ainda hoje, no Festival de Música de Salzburgo, dedicado a Mozart, o festival todos os anos começa com a encenação de uma peça de Hofmannsthal, que é Jedermann, cada um. Não é ópera, mas tem tudo a ver com a ópera. Não tem música, mas no fundo é ópera. Quer dizer que quando no festival eles montam o Jedermann, não estão fazendo uma concessão ao teatro ou outra coisa que não a música. Ao contrário. É uma concepção da ópera que se desenvolveu na Alemanha e que está na base disso tudo. Porque quando Brecht contrapõe aqueles dois quadros, o épico e o dramático, ele sublinha, grifa duas palavras. E essas duas palavras são fundamentais para entender o que eu vou falar até o fim da minha aulinha aqui. A primeira é Trennung, separação. Todo o teatro de Brecht, a prática de Brecht, a dramaturgia de Brecht, são maneiras de cultura da separação. Essa separação pode ser desenvolvida de muitos níveis, de muitas maneiras, muitas focagens e coisas assim, mas sempre se trata de uma cultura da separação. Uma coisa é beber água, outra coisa é ficar separado da água, contemplar a água e analisar a água, até beber água, inclusive, também. Essa separação é o conceito básico de toda a poética do Brecht. E a outra expressão que ele sublinha é Gesamtkunstwerk, quer dizer, obra de arte total. Em alemão é uma palavra só. Essa expressão, obra de arte total, é de Wagner, foi forjada por Wagner. E isso já diz tudo. Ele está preocupado, no fundo desse discurso dele tão famoso, justamente com a questão da ópera. Claro que não é Wagner diretamente que ele vai atingir. Wagner estava morto desde 1860, 65. Ele vai atingir Max Reinhardt. Porque o Max Reinhardt fazia ópera sem música, usava música, mas não era ópera cantada. Os espetáculos dele tinham uma grandiosidade fantástica, e isso é ópera. Assim como, por exemplo, os espetáculos de Maurice Béjart, vocês tenham visto ao menos em filme, né? No fundo é um tipo de balé que é ópera. A concepção geral é operística. E o Max Reinhardt fazia isso, e o Hofmannsthal estava de acordo justamente com isso. Eu já vou voltar ao tema para dizer por quê. Agora, eu imagino perfeitamente bem a cena. Eles eram amigos, não muito íntimos, mas eram amigos. Max Reinhardt bem mais velho que Brecht. E às vezes, Max Reinhardt ia até o teatro que Brecht estava ensaiando, sentava atrás no escuro e ficava olhando. Depois ia embora, sem fazer nenhum comentário. Ele fazia muito isso. Ele ficava intrigado com aquele trabalho que o Brecht estava fazendo. E sabe o que o Brecht estava fazendo? Ele estava rompendo os limites. Ele estava desconstruindo aquilo que o próprio Brecht tinha aprendido ou visto nas montagens do Max Reinhardt. Ao invés de fazer a grande totalidade, produz o êxtase, a identificação, a grande emoção, a vontade de transformar a vida e coisas assim, produz o efeito dionisíaco, se vocês quiserem. Brecht desconstruía isso tudo e queria atingir uma totalidade, uma unidade completamente diferente, submetida àquele princípio da separação. E o modo como Brecht fazia isso tudo realizava, no meu entender, essa minha interpretação pode ser contestada, entendeu? Era ópera. E eu vou dizer por quê para vocês. E vou falar por isso mesmo um pouco da ópera moderna, de um modo geral. Porque uma coisa que me escandaliza já há muito tempo, sabe o que é?
é que se vocês quiserem saber o que é ópera, tem que buscar a história da música. Mas se vocês quiserem saber a origem da ópera, que é a tragédia grega, tem que buscar a história da literatura dramática. É uma cisão muito curiosa. Por que a ópera não pertence à literatura dramática e à história do espetáculo? Por que a ópera pertence à história da música e sistematicamente? Porque a ópera moderna, já com Monteverdi, o famoso Orfeu de 1606, quis restabelecer as relações com a velha tragédia grega. Então a ópera vem de fato, a ideia fundamental dos modernos é justamente a tragédia grega. Vamos refazer aqui a temática da mitologia greco-romana, quase na sua inteireza. Então, o que eles querem fazer, de fato, é um tipo de ópera ou de tragédia grega, no fundo é a mesma coisa. Só que esse grande projeto, no início da burguesia moderna, no meu entender, isso não é uma crítica negativa que eu faço, eu sou um ouvinte fanático de ópera. No meu entender, acabou num fracasso muito grande. Porque primeiro veio o Barroco. O Barroco produziu uma série de coisas interessantíssimas, né? A começar com Monteverdi, o Orfeu, até o fim do Barroco. Quando acaba a ópera, acaba toda a arte religiosa, a arte de conotação político-religiosa, mitológica, termina. E aí vem um crítico alemão chamado Lessing e fez uma crítica violenta à ópera barroca. E disse que essa ópera, ela se perdia no arbitrário, no divertissement. No fundo, ela não tinha muito sentido. Porque, vejam bem, o que é que diz para nós o Orfeu? É uma bela lenda, uma bonita história. Então, você sabe quem era Orfeu? Sabe quem era o pai de Orfeu? Era Apolo, o deus do sol, da luz, da inteligência. E no fim entra em cena para consolar o filho e dar uma esperança mínima para ele. Ele vai ver a amada novamente um dia, Tralistéria entre as estrelas, né? E aí vai arrancá-la do inferno, para onde ela tinha sido condenada. Então ele procura consolar e os dois sobem, os Abraão sobem e cantam um dueto maravilhoso, pai e filho. Então tem uma idealidade da ação dramática. E tem dois tipos de linguagem. Uma linguagem que é dita por personagens individuais, os heróis, as heroínas e coisas assim. E essa linguagem tem que ser uma linguagem altamente poética. Altamente poética quer dizer que tem que ser dita com ritmo. E esse ritmo aproxima a linguagem teatral de uma certa musicalidade. E de outro lado, ao coro que ele introduz justamente na peça. E esse coro tem que ser feito com uma linguagem mais idealizada ainda e mais genérica ainda. Então, a partir da fala dos personagens e do coro, se atinge uma espécie de musicalidade. E essa musicalidade estaria fadada o papel dela, a missão dela seria justamente a superação da ópera barroca, introduzindo o coro e uma linguagem ainda mais ideal. Está entendendo o problema? Quer dizer que surge uma possibilidade de uma ópera, porque a ópera grega não tinha grande música. Eles não gostavam de botar em cena música orquestral, assim, não é porque tivessem poucos instrumentos, mas os gregos gostavam realmente de ritmo. E esse ritmo era dado através de instrumentos de percussão. Quer dizer que a música, aliás, músicos em grego, não quer dizer música, quer dizer linguagem. E essa linguagem é composta de diversos elementos, só para vocês verem a amplidão do problema. Um é o verso, outro é o ritmo, outro é o canto, a música, e outro é a dança. Então, no teatro, a música é músicos exatamente isso.
ou na educação do jovem grego, porque ele recitava os versos, nos exercícios soldadescos, recitava os versos de Homero, insistindo no ritmo, batendo com os pés no chão, os pés do verso vem exatamente daí. O verso de Homero era cantado pelo jovem guerreiro e dançado. Dizem gravuras bem antigas em que mais o próprio Homero, com uma lira, dançando, quando recitava os seus versos. Quer dizer que é todo um complexo, e a arte total moderna busca também, de certa maneira, esse complexo. A dança tornou um tanto suspeita, mas a ideia de ritmo, a ideia de canto, está na base da ópera moderna também. Só que o Schiller faz o seguinte, ele anula o excesso de movimento físico, isso não é suspeito, repito, nos tempos modernos, por diversas razões, mas ele põe o ritmo do verso em primeiro lugar, e que teria que ser dito de tal maneira que produzisse uma certa sonoridade, e tudo num plano de idealização. Quer dizer que através da idealização, o espectador moderno teria que ser arrancado de sua situação da vida cotidiana, tirado da linguagem usual prosaica, digamos, e transportado para o mundo ideal. E isso seria pedagogia. E foi isso que impressionou Brecht, porque no fundo tem uma tradição alemã, e que é profundamente alemã, aliás, e que vai dessa coisa do Schiller, da ópera barroca, a ópera do Schiller, a Noiva de Messina, a tragédia do Schiller, até atingir Hofmannsthal e a grande direção orquestral, digamos assim, do Max Reinhardt. O que faz o Brecht? Ele é contra a orquestra, naquele sentido tradicional, ele combate aquele tipo de coisa, ele põe lá no lugar daquilo a linguagem, como Schiller. Só que essa linguagem não pode ser idealizada, nem no plano do indivíduo, nem no plano do coral. Ela tem que ser dita ao nível da linguagem cotidiana. Mas essa linguagem cotidiana para Brecht é uma linguagem que tem que ser altamente elaborada. Brecht queria ser nada mais, nada menos do que o autor de um teatro clássico, não de um teatro vulgar, de um teatro de todos os dias, mas de um teatro clássico. E essa classicidade se atinge em primeiro lugar a partir da elaboração da palavra. Tem um fato anedótico na vida dele, um pleno inverno, ele estava preocupado com um texto, discutia o texto com um dos amigos dele, Feuchtwanger, que era vizinho de casa, morava do outro lado da rua, e de madrugada ele saiu correndo de casa, bateu na janela de Feuchtwanger e disse: Leon, eu achei a palavra para compor uma frase. Quer dizer que essa frase, de fato, tinha que ser uma coisa de alta preocupação, de alta elaboração, mas não no sentido da idealização, está entendendo? Ele queria uma ópera, foi feita de tal maneira que também desperta o espectador para uma realidade outra. Só que essa realidade outra não deveria ser uma realidade idealizada. Não pode ter, por exemplo, mais o elogio do herói. Como é que diz o Galileu de Brecht? O Andréas, discípulo dele, tem vergonha, porque Galileu, lembra uma peça mesmo? Galileu mente na Inquisição, e a mentira é uma vergonha imoral. Mas o velho Galileu, que era um bufão, comia e bebia muito bem, sabia contar piadas e por aí afora, quando ele percebeu a vergonha do discípulo dele, ele diz: meu caro André, como é que dizia André? Ai do povo que não tem heróis. E ele responde, o velho Galileu: ai do povo, André, que tem necessidade de heróis. Porque quando se tem necessidade de heróis é que alguma coisa não anda bem. Quer dizer que o próprio sentido do herói se modifica dentro da dramaturgia. Quer dizer que o herói não pode ser mais o objeto de uma idealização, como no caso de Ulisses já em Homero, e como no caso de toda a dramaturgia importante, digamos assim, dentro da tradição ocidental. De repente essas coisas todas se modificam, e esse elogio idealizado do herói tem que ser transformado agora na apresentação de uma situação crítica, social, que o homem deve assumir
que alguns homens assumem muito melhor que os outros, então são personagens de uma história sobre a cena, por exemplo, né? Mas que tem que ser transmitida dentro, não da idealidade, repito mais uma vez, e aqui é difícil fugir disso, mas de uma espécie de elegância, de um clima geral superior, de certa maneira, uma espécie de liturgia. O teatro do Brecht tem que ser essencialmente um teatro litúrgico, uma espécie de ritualística, em que o gesto é comedido, o gesto se faz de tal maneira que ele se torna uma espécie de síntese dos gestos, né? A maquiagem, as roupas e tudo isso tem que ser feito de tal maneira que o resultado final seja uma espécie de grande ópera, de fato. Não há música ou há música. A música passa a ter um outro tipo de função. A música passa a ser um dos ingredientes muito usados por Brecht para interromper o próprio sentido da ação dramática e estabelecer, consequentemente, o espírito crítico. Mas esse distanciamento, essa luz branca que invade o palco todo, tudo isso se faz de tal maneira que o homem consiga, que o espectador de fato consiga se aproximar criticamente do próprio sentido da ação dramática. É nesse sentido, no meu entender, que Brecht consegue estabelecer isso, uma espécie de consideração da ópera, em que a ópera está na base de todo o esforço brechtiano, do espetáculo brechtiano. Tudo tem que ser considerado com essa elegância, com um certo sentido de ritmo diferente e novo. Vejam bem que Brecht nunca foi propriamente um naturalista. Uma peça dele, Tambores da Noite, se aproxima, ele tinha 22 anos, se aproxima dessa perspectiva naturalista. Brecht, de fato, ele foi a vida inteira, e isso pode ser melhor entendido agora, a partir do que eu disse antes, ele foi um pesquisador. E essa pesquisa era formal. A pesquisa formal é que está na base de todo o esforço do teatro de Brecht. E é dentro dessa pesquisa formal é que ele tenta se aproximar da dramaturgia do nosso tempo, a partir já desde os tempos do Barroco, depois do Barroco. Elas têm duas categorias, ou dois polos fundamentais, a partir das quais se pode ter tudo o que é feito na arte, que é, como disse antes, o sujeito e o objeto. Em Beethoven, no exemplo que eu gosto de dar, em Beethoven, por exemplo, ele faz as duas primeiras sinfonias, são barrocas, são mozartianas, são objetivas, impessoais, se quiserem, não são lá muito boas, não são interessantes, e depois Beethoven faz uma ruptura. Ele se entrega ou bem à categoria do objeto, terceira sinfonia, um grande painel histórico, ou então na sexta sinfonia, terceiro movimento, ele pinta um objeto, que é uma tempestade seguida da bonança, ou então ele faz outro tipo de coisa e diz a sua alma, coisa que nunca havia sido feita antes. Ele se confessa nas sonatas e na música de câmara. Quer dizer que a partir daí são duas estéticas que se desenvolvem, e toda estética moderna é só isso. São variações em função dessas duas estéticas. Ou bem, o artista se confessa, ou então ele pinta um objeto, digamos. E isso tudo tem uma história, uma evolução, evidentemente. Por exemplo, Freud estaria dentro de uma estética de expressão do sujeito, ou não. Porque de repente o sujeito se complica, e aí que entra Brecht também. Se o sujeito se explica a partir, por exemplo, do inconsciente, esse consciente é sujeito, porque ele é impessoal, é uma força anônima, é uma pulsão que não consegue, o inconsciente não tem tempo, não tem espaço, não tem afirmação, não tem negação, não tem contradição, diz a Freud. Esse inconsciente é pura e simplesmente o caos, quer dizer, ele se aproxima já do objeto, e essa categoria do objeto é extremamente forte na dramaturgia e na arte contemporânea de um modo geral. Brecht vem não só do naturalismo, e o naturalismo de Antoine, na virada do século, fazia exatamente isso também. Um sujeito, uma personalidade tem que ser apresentada em cena de um ponto de vista estritamente científico, não enquanto subjetividade, mas enquanto objeto, da mesma maneira como se apresenta no laboratório
o exame de uma pata de rã morta numa tábua de mármore e que sofre um choque elétrico, porque o objeto do teatro é a verdade. Isso se complica depois no expressionismo alemão também, porque surge, por exemplo, o homem massa, do Fritz Lang, que é impessoal, é um homem já tornado objeto, de certa maneira, são todos iguais. Surge o personagem arquetípico, ele é o soldado, como o Brecht na Mãe Coragem, por exemplo, um homem é um homem, ele é o soldado, é o capelão, é o cozinheiro, mas não é uma personalidade, não é uma pessoa, não tem subjetividade. Ou então surge o problema do homem robotizado, através, por exemplo, da crítica de Carlitos. Carlitos é o primeiro que viu esse problema e apresentou criticamente esse problema através da própria técnica de atuação do Carlitos, vem do cinema mudo, aquela coisa cortadinha que é o cinema mudo. Quer dizer, a categoria do objeto começa a tomar vulto e nós encontramos uma grande parte da dramaturgia ocidental moderna, contemporânea, que se deixa pautar sempre pela categoria do objeto. E Brecht entra nessa. A categoria do sujeito se torna mais ou menos suspeita. Tennessee Williams, afinal, um teatro para gente histérica, mulheres histéricas, não vai muito além disso. Quer dizer, como é que se faz, então, um teatro? E Brecht ingressa exatamente nesse setor, porque ele quer a ciência também, ele quer a verdade. O teatro tem que apresentar a verdade, tem que ser um instrumento através do qual o espectador seja educado de tal maneira que ele possa transformar a sociedade ou melhorar a sociedade. Acontece que Brecht complica o panorama todo porque ele não aceita a ideia de que o teatro deva ser uma simples reprodução da realidade. O teatro é uma arte que reproduz pura e simplesmente as mazelas de uma favela, por exemplo, não tem nenhum futuro. Então eu só posso fazer teatro a partir de um avanço, de um passo futuro definitivo, no caso do Brecht, e é isso que aproxima ele da linguagem da ópera, que é a pesquisa formal. Essa pesquisa formal é que tem que estar, de fato, um ponto de partida. Então tem que fazer uma distinção, por exemplo, que muita gente não entende, entre teatro político e teatro social. Brecht trabalhou 2 anos, fim dos anos 20, com Piscator. E Piscator fazia agitpop, um teatro de agitação política. Ele queria que a cena se transformasse literalmente num comício, que o público invadisse o palco, entenderam? Ou fossem para as ruas e continuasse o comício na praça pública. Mas era um tipo de espetáculo que tinha que corresponder imediatamente à ação social do que estava acontecendo numa fábrica ali perto, que os operários estavam em greve. E Brecht trabalhou 2 anos com Piscator, fez essas coisas todas também, mas ele logo entendeu que o caminho dele não era esse. Não era o político, era o social. E a diferença está exatamente aqui, num tipo de elaboração formal da linguagem. Linguagem no sentido amplo da palavra. Então ele chega a dizer, por exemplo, só tem uma peça política, ele que fala disso no diário dele. É Terror e Miséria do Terceiro Reich. Aqui eu faço política, eu faço comício, é propaganda política. Mas Terror e Miséria do Terceiro Reich são 23 ou 27 pequenas anedotas do tempo da guerra, o nazismo, né, em que se mostra a situação do povo e coisas assim. Essa peça, esse conjunto de pequenos esquetes, não são dramaturgia. Isso não é teatro, diz Brecht. Isso é propaganda política. E vocês no Brasil, por exemplo, podem usar essas cenas todas, modificar o texto, adaptar as condições em que vocês vivem e assim por diante. Mas isso não é dramaturgia e não é teatro. O teatro é aquela outra coisa, calcada no social, mas que tem que passar por toda uma transformação formal, e através da transformação formal é que se chega de fato ao teatro épico, e esse seria, digamos, inamovível, que é uma palavra nada brechtiana, mas seria ter um estilo propriamente épico, e é isso que interessava a Brecht.
Mas isso está muito longe. Como é que se faz? Essa longura, inclusive, ela se torna geográfica. Muitas das peças de Brecht, as maiores, se passam no passado, como o Galileu, como uma Coragem, no século XVII, que era os 30 anos. Ou então se passam na Ásia, na China, como o Círculo de Giz, ou o Alma de Tsetsuan. Por que botar tão longe? Os problemas são os mesmos. Podia botar o problema na favela do Rio, do Brasil, ou de Belo Horizonte, e não na China. As questões fundamentais são as mesmas. Mas esse distanciamento justamente dá margem ou a possibilidade para o dramaturgo de estabelecer ou de elaborar toda uma linguagem formal, e essa linguagem formal é que é o princípio do teatro. Então ele era um formalista. E o Lukács teve razão na polêmica dele contra Brecht. Ele acusava, em nome da estética oficial de stalinista, ele acusava Brecht de fazer um teatro burguês e formalista. Brecht nunca foi montado em Moscou, na Rússia, por causa disso. Entendeu? Agora Brecht respondia: não, senhor, os formalistas são vocês, que pegam Balzac, Thomas Mann, e querem dizer que isso é dramaturgia, pode adaptar para o teatro, dramaturgia para a classe operária. A classe operária precisa, pensava Brecht, de um outro tipo de temática, de um outro tipo de abordagem, de uma coisa completamente pós-burguesa, se vocês quiserem. Esse pós-burguês se atinge como? Não com a máquina fotográfica, reproduzindo a habilidade que está aí, mas através de uma elaboração da linguagem, e essa elaboração da linguagem passa necessariamente pelos crivos da linguagem formal. Para isso. Para perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta que acho que agora, nesse final, vai ser um pouco mais pertinente. Do mesmo modo que o Lessing contestava a representação das tragédias gregas fora do contexto da cultura helênica, quer dizer, dos símbolos de toda a religião, enfim, helênica, como adequar a dramaturgia brechtiana, que encerra todas essas características marxistas e de que o homem pode se transformar, no contexto contemporâneo mundial e principalmente aqui no Brasil, para evitar que os textos do Brecht se cristalizem, o que ia negar, inclusive, a sua própria poética. É isso? Perfeito. Eu diria o seguinte, é que Brecht, ele sempre compôs os textos dele, montava os espetáculos dele, como que premido por uma situação bem concreta. Ele sempre tinha algo muito presente aqui e agora, que estava flagelando, por exemplo, a sociedade. O homem tinha algum senso de humor, fazia isso com muita elegância e coisas assim. Eu acho o seguinte, se ele fala nisso em algum lugar também, se a gente encontrar um texto em Brecht que funcione no Brasil de hoje, perfeito. Se não funciona, não faz o texto. Porque Brecht dizia, de um lado, Brecht é contraditório, entendeu? Ele queria ser acabadamente clássico, diz ele, de certa maneira eterno. Ele fez os livros modelo da Mãe Coragem, do Galileu e de mais uma peça. Os livros modelos são uma espécie de fixação definitiva do texto e espetáculo. Tem a parte fotográfica, todas as anotações de direção e coisas desse tipo. Ele dizia, os meus textos são todos mortais, porque são textos que abordam problemas mortais. O otimismo dele dizia que esses problemas sociais que nós vivemos vão ser superados. Então, se são superados, o texto perde sentido. E o teatro vive para ser superado. Ele tem que ter um compromisso com uma realidade que é essencialmente efêmera. Então, o teatro tem que ser superado. Essa é a missão fundamental do teatro. É autofágica, de certa maneira. Ele tem que superar por dentro dele, tem que perder a sua razão de ser para poder caminhar para outra. Né? Então, eu diria o seguinte, ou se faz uma opção muito grave, ou se aceita os textos que ainda funcionam hoje. Eu acho, por exemplo, uma peça como o Galileu, que muita gente considera a maior peça do século XX, funciona. Porque é toda uma crítica da hipocrisia das instituições sociais contra a ciência e coisas assim, o papel das mulheres. Se sabe
Qual é a solução para Brecht, para salvar o homem, digamos assim? É a ciência e a política. Fora da ciência e da política não pode haver salvação. Então Brecht mostra na peça dele, mostra exatamente isso. A importância da ciência, e essa ciência para o homem, ela se dá necessariamente dentro de conflitos de ordem política. E esses conflitos foram sofridos por Galileu no século XVI. E tem um sentido ainda hoje. Né? Ou então, um outro exemplo, Brecht era ferrenhamente pacifista. Ele não admitia a guerra, não admitia a violência. O que, do ponto de vista da arte soviética da época, era uma coisa muito séria, desagradável para eles, vamos dizer, não é mesmo? Agora, a mãe coragem ainda hoje continua sendo um libelo, talvez o mais perfeito que exista, contra a guerra. Mas a perspectiva é essa, é a compreensão, ou fazer entender a necessidade de assumir um tipo de política que seja pacifista. Eu diria que outras peças já não funcionam tão bem. Deixe-se de lado. Ou então, cometa-se o pecado, na medida em que a lei permite. Porque Brecht, ele não respeitava a propriedade espiritual. Ele não podia respeitar a material, a propriedade privada, porque queria respeitar a espiritual. Ele plagiava muita coisa. E não era um pecado para ele. Porque ele transformava tudo, aquela pesquisa formal dele, foi uma coisa muito melhor, inclusive. Qual é o problema? Tudo vem do homem, tudo volta para o homem, por aí afora. Não é mesmo? Agora, os herdeiros de Brecht é outro problema. Tem que saber até que ponto um texto pode ser transformado, até pode ser modificado, acrescentar coisas que não sejam propriamente brechtianas. Por exemplo, eu acho que Brecht é muito alemão, entenderam? Mas ele tem uma espécie de racionalismo muito forte dentro dele. Uma peça como A Mãe, por exemplo, de 33, aí começa a surgir um personagem mais humano, inclusive, né? Mas tudo está dentro de uma espécie de silogismo racional que torna um tanto frio a evolução psicológica, vamos dizer assim, da personagem. Né? Mas isso me parece excessivamente racional. Né? Mas tive uma montagem justamente da Mãe, feita pelo Luiz Fernando Lobo, no Rio, ano passado. Eu achei muito bem feito, não é? Só que sempre há a possibilidade de, através de um tipo de música diferente, não provavelmente a brechtiana, ou de certos recursos, né, modificar a situação tão friamente brechtiana. Mas não posso mexer no texto, e o texto é um silogismo absoluto. É a conversão dialética da Mãe em comunista. Né? É muito duro demais. Olha, já a Mãe Coragem, que foi uns anos mais tarde, a Mãe Coragem é um personagem que não sabe nada da guerra. Ela é a vítima, é como um favelado hoje. É como um favelado. Né? Ela não sabe o que está acontecendo. Ela explora os bastidores da guerra, vende sanduíche, coisas, sopa para os soldados famintos e coisas assim. Né? Mas ela não sabe, ela perde os 3 filhos, a filha é violentada e morta também. E ela acaba a peça, ela canta um hino de louvor à guerra, porque a guerra sustenta o seu homem dela. Né? Quer dizer, ela não entendeu nada, mas o público entende tudo. Então, o próprio Brecht, ele segue uma linha oblíqua, digamos assim, né? Faz um desvio contra a objetividade, de certa maneira, para atingir os objetivos dele. Quer dizer que os caminhos aí seriam muitos, né? Mas eu não seria contra um processo, digamos, de um certo desrespeito do Brecht, porque o grande perigo do teatro, não só de Brecht, é transformar o teatro num museu. E um dos males fundamentais do teatro no século XX é justamente o museu. Quer dizer, o fato de que se quer uma autenticidade de época que nem é mais possível. E a própria história do teatro contemporâneo mostra isso. Por exemplo, posso dar um exemplo, uma peça como Júlio César de Shakespeare, mesmo, século XVI. O Duque de Saxe-Meiningen, no fim do século passado, fez uma montagem histórica, arqueológica, mandou uma equipe de arquitetos e arqueólogos para Roma para saber como é que os romanos viviam, como é que era a vida no tempo de Júlio César, o que eles comiam, o que bebiam, como é que moravam. Voltaram,
fizeram pela primeira vez cenário em 3 dimensões e coisas desse tipo, e montaram uma peça romana. Hoje se monta como? No cinema, o Minkiewicz fez romana a coisa, e novamente é montada de modo romano. Então, é uma coisa paradoxal. Veja o que está acontecendo. Por que o teatro tem de se transformar no museu? Porque a peça virou romana. Mas não é romana. Porque é baseado num livro de lendas antigas. O Shakespeare nunca pesquisou nada historicamente, não havia arquivo na época, essas coisas todas não existiam. Não é mesmo? Então, a maneira elisabetana de montar o Júlio César é a única que não é nem tentada. É uma coisa curiosíssima. Né? Se inventa um outro Júlio César, em nome da consciência histórica, da objetividade, coisas assim, né? E se põe o Shakespeare todo no século III. Né? Quer dizer que então são problemas próprios do teatro do século XX e mostra que há uma espécie, digamos, de relatividade de valores aí e tem que saber jogar com essas relatividades de valores. É preciso montar gregamente uma tragédia grega? Claro que não. Totalmente impossível. Não só porque se desconhece muitas coisas, mas porque os valores gregos não são mais os nossos. Como é que eu vou? É porque os valores gregos não são mais os nossos. Como é que eu vou comunicar uma coisa que foge, cai fora da minha cabeça de um modo tão radical? Quer dizer que o próprio do teatro, eu acho mesmo essa coisa efêmera, que vale para cá e aqui e agora. Até que ponto subsiste? Depende da consciência histórica. Quer dizer, os problemas de Shakespeare, em larga medida, ainda são nossos problemas? Até que ponto? Porque vejam bem, eu posso botar em cena tudo ou quase. Eu posso botar em cena a linguagem do século XVI elisabetano, o que já é complicado. Qualquer boa edição popular, inclusive de Shakespeare, tem um glossário no fim, das palavras que não se usa mais hoje, o que mudaram de sentido. Não é? Mas eu posso imitar o Globe Theatre, eu posso reproduzir as roupas perfeitamente bem, os utensílios cênicos perfeitamente bem, a história é bem de época, pode ser de elisabetana, se quiserem, coisas assim. Só tem uma coisa que não pode ser reproduzida em cena, é o sentido do mundo elisabetano. O sentido que está por trás da tragédia grega. Aquilo que a tragédia grega tem propriamente de grego. Isso é inatingível. Porque é uma coisa que se perde nas coordenadas do espaço e do tempo e não se repete jamais. Então, os recursos mais exteriores, a começar pela linguagem, esses são acessíveis. Não? Isso pode ser reproduzido, mas aquele sentido último não dá. Eu nunca vi com bons olhos a montagem de tragédias gregas por causa disso. Sempre é uma mentira. Sempre tem qualquer coisa que passa e não está bem passado. Não é porque eu não consigo compreender na consciência, por exemplo, hebraico-cristã, Édipo não é culpado. Ele matou o pai sem saber que é o pai. Ele foi um herói, inclusive. Ele pensava que era um bandido. Ele casou com a mãe, se apaixonou com a mulher, sem saber que era mãe. Tiveram 4 filhos, perfeitos todos. 2 homens, 2 meninas, perfeitos. Ele é culpado. Ele não sabia que era mãe. Não teve nenhuma consequência funesta. Não, nada. Só o ódio que ele tinha pelos filhos. Acabou matando os 2 filhos. De qualquer maneira, entenderam como é? Não dá para entender. Agora, para o grego, ele é culpado. Ele é tirano. E a tragédia grega, o herói é necessariamente político. Não existe possibilidade de um herói trágico que não seja rei, ou nobre, alta estirpe. Porque para nós, qualquer carroceiro pode ser trágico, ter uma experiência trágica. Mas não tem nada a ver com a tragédia clássica grega, mesmo lá de Shakespeare. É outro problema. Mas essa repetição não pode se verificar. Então lá ele tem que ser trágico, tem que ser rei, e tem que ser culpado. A grande pergunta para a consciência cristã, no sentido bem difuso da palavra, nós todos somos hebreus judaico-cristãos, digamos, nessa tradição ética e religiosa, é exatamente essa. Em que sentido ele de fato é culpado? E essa pergunta para nós é praticamente irrespondível. A gente pode responder intelectualmente, fazendo uma série de filosofias e coisas em relação ao mundo grego, entenderam como é? Mas ele não é culpado na nossa vivência. Esse é o problema. Não sei se eu respondi, mas está por aí.
Eu gostaria de saber a respeito da peça Coriolanus, escrita por Brecht, por que ele teria reescrito um paralelo entre Coriolanus de Brecht e Coriolanus de Shakespeare. Aí o problema geral é isso? Só finalizando, quais seriam os aspectos que deveriam ser realçados numa montagem de Coriolanus de Brecht atualmente? Sabe que eu não conheço Coriolanus de Brecht? Mas tem é quase um plágio de Shakespeare. É a primeira peça que eu li de Shakespeare, Oides e Créssida e Coriolanus, as duas primeiras peças que eu li. Mas de qualquer maneira, aí um problema geral é que Brecht tinha um respeito por Shakespeare que era quase atávico. Ele dizia que a linguagem de Shakespeare tinha a força da matéria. Não é? Porque, sabe que o país no mundo que mais se monta Shakespeare não é na Inglaterra, é na Alemanha. É uma tradição alemã muito, muito forte. Eles têm ao menos duas tradições, uma que é absolutamente genial, feita por Tieck, o romantismo, né? E outra de Bundorf, na virada do século. E essas montagens são muito montadas, e com uma vantagem é que o alemão é totalmente contemporâneo. Então faz um sucesso imenso Shakespeare. Bate Schiller, bate Goethe, bate toda a dramaturgia alemã. Então tem essa vinculação muito radical com Shakespeare na Alemanha. Tem que pensar que o inglês e o alemão lá na origem é a mesma língua, inclusive. A origem é a mesma. Então tem essa espécie de atavismo e um fascínio que Brecht tinha não só por Shakespeare, mas por Marlowe também. Ele montou Eduardo II em 26, 27, por aí, eu quis montar. Ele montou Eduardo II. A linguagem, é pela linguagem, o caráter quase que bárbaro da linguagem, contra o racionalismo francês, se vocês quiserem, é pela linguagem que ele chega, de fato, a se apaixonar por Shakespeare. Então não se trata mais de imitar a linguagem altamente idealizada de Schiller, que eu falei antes. Essa idealização feita com a língua alemã, para Brecht não serve. Isso foi das primeiras coisas que Brecht entendeu, porque na juventude dele, com 20 anos, começou a fazer crítica de teatro. Tem uma peça sobre o Dom Carlos de Schiller, e ao mesmo tempo ele tinha lido um conto de Lewis, que se passa nos matadouros de Chicago, em que um homem luta pela liberdade e perde a vida na luta pela liberdade. Ele se dá conta, literalmente, que essa liberdade desse operário não tem nada a ver com a liberdade idealizada de Schiller. Agora, a linguagem de Shakespeare está muito mais perto da realidade, com a sua brutalidade, com a sua materialidade e sua beleza também, não é mesmo? Do que toda a idealização possível feita por Schiller. É pela linguagem que ele pega Shakespeare. O que mais? Tá bom? Guimarães, eu sei que a preferência é Brecht, né? Mas você deixou um ganchinho que me deixou lá fisgado. Tem muito ganchinho. Hein? Só deixei ganchinho. Não, mas um que está um pouquinho para outra face, né? Que foi quando você coloca essas duas categorias por intermédio das quais a gente poderia olhar a arte já a partir do barroco, da ideia de sujeito, da ideia de objeto. E eu te acompanho um pouco, eu sei que você tem coisas belíssimas a dizer sobre essas duas categorias no teatro. E quando você falou aqui no inconsciente e jogou para o alto a questão da gente olhar para ele como sujeito, como objeto, e essas características, né, de não identidade, não... Freud. Né, enfim, de não anonimato... Não negação, não afirmação. E isso como muito presente nas expressões mais contemporâneas, né? Isso é um tema que me interessa muito, principalmente quando eu penso que quando você diz o quanto o Brecht modificou, perturbou, enfim, deu um novo panorama com a ideia de uma verdade dos seus espetáculos a ser comunicada, de uma formalização de linguagem, isso está muito dentro do modelo de comunicação, né? Linguístico, decodificação. E quando você me traz esse outro lado, né, essa ideia do inconsciente da expressão, do inconsciente na expressão contemporânea, e de como você poderia discutir, olhar para ele como sujeito, como objeto, e até que ponto isso é comunicação também, ou vai me trazer uma outra coisa, uma expressividade física. É muito complicado responder, porque tem muitas dimensões do que você falou, entendeu? Agora, eu acho o seguinte, é que toda a cultura contemporânea
ela é ou sujeito ou objeto. Não tem mais terceiro termo, nem para cima nem para baixo. Não tem mais diabo, não tem mais Deus. Tudo é sujeito e objeto. Com um adendo fundamentalíssimo para a arte, é que sujeito e objeto são categorias intercambiáveis. O sujeito se transforma em objeto e o objeto se transforma em sujeito. Além disso, a estética só tem um quarto caminho. O primeiro é a imitação platônica dos antigos, não é mesmo? Que é a pesquisa formal. E que reduz, então, a arte a uma espécie de um conjunto de signos, de sinais, de linguagem, semiótica, se quiserem, né? Que é essa pesquisa formal que está um pouco de tudo. E atravessa Brecht todo inteiro também. Né? Mas não dá para sair desses caminhos. Você pode dizer que há uma estética que interpreta o sujeito, a partir do sujeito se faz muita coisa, né? Que é a estética da expressão, que tem toda uma história a partir do século XVI, XVII. Né? Ou então a estética do objeto também, que evolui. Né? Mas eu tenho a impressão que a grande vitória está na categoria do objeto no século XX. É mais frequentemente presente. Porque aí tem dois... Eu acho que, para entender isso, a partir, por exemplo, de Marx, eu diria, por exemplo, entenderam? Tem uma antinomia que é fundamental e que nós nos movemos dentro dessa antinomia, eu diria, que é a categoria da repetição, que se aproxima do objeto, e da criatividade, que acentua mais o valor subjetivo. Cuidado. Não se deve cair no maniqueísmo, entendeu? E dizer que a categoria do objeto, a coincidência do sujeito com o objeto é má e a outra é boa. Porque ser objeto é muito bom, em certas circunstâncias. Entendeu? Por exemplo, a mecanização de um banco, de um supermercado, coisa que o valha, é princípio de economia, de ter um tipo de prazer, inclusive, coisas assim. Quer dizer que ser objeto não é necessariamente um mal. Pode ser um mal. Como ser altamente criador pode ser um inferno. Então essa questão maniqueísta tem que ser deixada totalmente de lado. Né? Mas há isso, é uma espécie de importância muito... O Sartre tem uma frase que ele diz que o limite mais estreito vale para o século XX, não valia para o passado, eu acho. Né? O limite mais extremo da vida emotiva do homem está na relação sadomasoquista. Eu acho que ele acertou em cheio. Porque um pode ser objeto do outro e vice-versa. Quer dizer que tudo acaba se resolvendo necessariamente numa relação sadomasoquista com uma intensidade maior ou menor. Pode ser mínima, mas porque sempre há uma liderança maior de um dos lados, coisa que o valha, uma receptividade, uma passividade maior do outro lado, que não tem nada a ver com sexo também, quer dizer, no feminino e masculino, tá entendendo? Mas tudo passa mais ou menos por aí. Agora, o que é impressionante é o sucesso fantástico da categoria da repetição e, consequentemente, da redução ao objeto. Porque, por exemplo, o homem massa, o homem robotizado, não é mal, simplesmente. Eu acho que esse tipo de linguagem tem que acabar, entendeu? Mas o homem massa não é aquilo que está no filme do Fritz Lang, entendeu? Eu acho que quando a gente caminha na Afonso Pena, nós somos homem massa, gente massa. Porque nós temos que adotar um tipo de comportamento, de movimento, para poder a rua funcionar, inclusive. Quer dizer, não é uma coisa estranha, nós que estamos no filme e não temos nada a ver com aquilo, como a robotização também, não tem nada a ver com o mal e o bem nesse sentido, porque nós somos robotizados, e cada vez mais robotizados. Agora o computador já está sendo introduzido dentro do corpo humano. Então eles conseguem fazer no último Time, viram? Tem um Time mostra um braço feito artificialmente, o cara perdeu o antebraço, né? Põe um computador que exerce todas as funções, inclusive de sensibilidade. É uma coisa fantástica. Né? Então a própria máquina está robotizando o homem de modos surpreendentes. Né? E Brecht passa por isso tudo também. Né? Só que ele vai para a pesquisa formal e cai no abstrato. E essa é a outra dimensão da vivência do século XX que não pode ser mal entendida, entendeu? Porque para nós a arte hoje toda ela é abstrata. O museu é essencialmente um princípio de transformação de toda a arte do passado em arte abstrata. Por quê? Porque eu vejo, como vejo a tragédia grega, eu vejo uma Madonna da igreja de uma maneira. Dentro do museu não tem mais da mesma maneira.
porque ninguém mais reza para ela, ninguém faz promessa, ninguém acende vela, ninguém faz nada disso. Mesmo nas igrejas históricas, elas se transformam em museu. Tanto que os padres costumam dizer, a respeito pelo culto, não sei o quê, porque as pessoas entram para ver a obra de arte. Quer dizer, transforma aquilo tudo numa linguagem abstrata. Né? Quer dizer que a presença do abstrato, do formal, é muito, muito forte. De certa maneira, nós vivemos, nós queremos essa coisa abstrata, formal. Isso vale também para o teatro quando se faz uma tragédia grega. São aquelas contradições, aqueles percalços que eu apontei antes. Né? Quer dizer que tudo está dentro de um contexto hoje, sujeito e objeto de um lado, né? Até que ponto vale a pena ficar no plano de sujeito e objeto. Brecht não gostava nenhuma das duas coisas. Tem que caminhar mais. Tem que ir até pesquisa formal. Lá está a linguagem especificamente artística. Mas aquilo é abstrato e tem que ser assumido como abstrato. Essa é a diferença toda. Respondi. Por isso, só fazer a pergunta, Bob Wilson seria um exemplo que você consideraria formal e também de expressões do inconsciente, como você falou, só para eu ficar com algum formal parâmetro da coisa que você falou, de espetáculos, da cena contemporânea, que trazem muito dessa coisa do inconsciente, quando você colocou a pergunta. Olhamos para ele como sujeito, como objeto? Não, o inconsciente eu poria como uma tentativa de aproximação do indivíduo ao objeto. Do objeto. Da categoria do objeto. É muito curioso que em certos casos de psicose e coisas assim, o comportamento do paciente se torna mecânico. Ele se mecaniza, inclusive. Repetitivo e formal. Exatamente. Temos que parar aqui, porque em 10 minutos temos uma mesa redonda. Então, as perguntas, por favor, por escrito, pode me dar as perguntas agora, com os seus nomes. Vai ter a mesa redonda? Você sabe, não? Já sabe.